Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Eu sou seu anfitrião, Danny Haifong. Como podem ver, estou acompanhado pelo jornalista independente e correspondente de guerra, Elijah Magnier. Muito obrigado por estar aqui comigo, Elijah. Temos muito o que discutir, pois os Estados Unidos e Israel iniciaram sua guerra cinética, sua guerra total contra o Irã. Muito obrigado por se juntar a mim hoje. É um prazer estar com vocês. Sim, pessoal. Cliquem no botão de curtir. Isso ajuda a impulsionar a transmissão, enquanto entramos neste programa crucial. Então, Elijah, primeiro, sua avaliação geral. Acho que o nome que Israel está usando é Leão Rugindo para a operação deles. Os Estados Unidos chamam de Operação Fúria Épica. Eles realizaram grandes ataques aéreos no Irã, mirando infraestrutura civil. Vimos mais de 40 crianças, acredito, em uma escola bombardeada por Israel. E sabemos que os Estados Unidos estavam enviando mísseis Tomahawk pelo espaço aéreo iraquiano. Poderíamos continuar listando. O Irã também já retaliou. Então, que tal começarmos com a sua avaliação antes de mostrarmos qualquer coisa? Sua avaliação do que aconteceu aqui e de onde estamos agora. Obrigado por me receber. Bem, antes de tudo, deixe-me começar dizendo que, na verdade, não se trata de uma guerra israelense, porque os israelenses não entraram em guerra por conta própria. Quando fizeram isso, em junho de 2025, fracassaram e pediram ao presidente Donald Trump apoio para encerrar a guerra. E também não é uma fúria do lado americano, porque esta é uma guerra em nome de Israel. Na verdade, o objetivo é impor Israel, ou melhor, tentar impor Israel, como a única potência no Oriente Médio capaz de intimidar, ameaçar ou impor sua vontade a todos os países da região. Essa é a teoria de Benjamin Netanyahu. Ele disse: "Eu realmente não preciso me preocupar em pedir aos árabes que assinem um acordo. Assim que o Irã desaparecer, todos baterão à minha porta." Então é disso que se trata. É uma guerra para paralisar a economia e a infraestrutura militar do Irã, de modo que isso possa levar à queda do sistema governante no país. E o motivo pelo qual estou dizendo isso é porque ambos os líderes, Benjamin Netanyahu e Donald Trump, disseram esta manhã que o objetivo dessa guerra, como eu a chamo, é mudar o regime no Irã. Agora, Benjamin Netanyahu foi um pouco mais cauteloso do que Donald Trump. Ele disse que quer criar as circunstâncias para mudar o regime. Pelo que entendo, tendo coberto diferentes guerras no Oriente Médio, isso me lembra os anos 1990, a guerra contra o Iraque, quando o bombardeio do país e as sanções impostas a Saddam Hussein, o programa Petróleo por Alimentos, levaram à queda de seu sistema de governo depois de alguns anos, quando a economia do país estava completamente paralisada. Basicamente, o que vimos hoje foram duas operações. Os israelenses realizaram um ataque pessoal para matar os líderes. Benjamin Netanyahu adora o lado teatral de qualquer guerra, e Donald Trump escolheu o objetivo de uma posição militar, um alvo militar. Então, de um lado, temos os israelenses matando líderes políticos e militares. Isso não é algo que aconteceu em junho de 2025, porque Israel nos disse que foi matar o ministro das Relações Exteriores, o presidente, o líder iraniano, todos os principais comandantes, como haviam tentado fazer em junho de 2025, quando mataram altos comandantes militares. E agora estão matando a liderança política. Portanto, é algo completamente diferente, e vemos como os israelenses estão agindo. Imaginamos que nos próximos dias, a guerra vai se tornar muito mais cruel, e que os americanos e os israelenses vão mirar na infraestrutura, energia, eletricidade, gás, petróleo, portos, transporte, sistemas de comunicação, tudo o que sustenta um país. Eles querem garantir que o Irã nunca consiga se reerguer, especialmente com as sanções impostas ao mesmo tempo. Seria extremamente difícil para o Irã se recuperar rapidamente. E eles querem criar o cenário perfeito para que o povo iraniano se volte contra o sistema governante e tente mudá-lo de dentro.
depois que os americanos e os israelenses tiverem preparado as condições para que a população se volte contra seu governo, já que o país não conseguirá mais oferecer o que deveria à sua população. Sim, esse é um ótimo ponto, Elijah. Agora, aqui temos algumas tentativas mal-sucedidas. Os ataques aéreos israelenses que você mencionou não conseguiram assassinar o Ayatollah Ali Khamenei, e o mesmo vale para o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Claro, este é apenas o primeiro dia dos ataques, e tenho certeza de que haverá muitos mais, como você disse. Mas eu queria te perguntar, o que aconteceu, Elijah? O que os estadunidenses e Israel atacaram primeiro? Vamos falar disso antes de discutirmos a retaliação iraniana, que também foi bastante rápida. Então, primeiro, o que os Estados e Israel atingiram até agora, e isso está de acordo com o que você acredita que vai acontecer nos próximos dias também? Bem, no início, o procedimento normal é atingir todos os sistemas de defesa para que os jatos possam ter controle livre sobre o espaço aéreo iraniano. Para isso, os israelenses e os americanos precisam destruir qualquer ameaça potencial aos seus jatos, para que possam operar em qualquer lugar do Irã, porque o Irã, no fim das contas, tem 1.640 mil quilômetros quadrados. É enorme, quase como um continente. E eles têm 4 estações, o que significa que as forças iranianas estão espalhadas pelo norte, sul, leste e oeste. Hoje vimos alguns ataques em diferentes partes do país. Houve ataques em Sistão e Baluchistão, na fronteira com o Paquistão e o Afeganistão, ou seja, no sudeste. E também vimos ataques no noroeste, no Kurdistão, no centro em torno de Teherã, Isfahan e Karaj, e em muitas outras cidades, algumas das quais são conhecidas por abrigar partes do programa militar de mísseis. Foi isso que Donald Trump disse que destruiria, o programa de mísseis iraniano. Agora, após a guerra de junho de 2025, os iranianos entenderam que não podiam manter seus mísseis em caminhões e movê-los de um lugar para outro por causa da capacidade dos israelenses e americanos de dominar os céus. Então eles passaram a usar silos subterrâneos, de onde podem lançar mísseis de diferentes partes do país. Isso torna muito mais difícil para israelenses e americanos, mesmo com controle total do céu sobre o Irã, impedir que esses mísseis sejam lançados. Agora, acho que ambos os lados, os israelenses e os americanos, entendem que é impossível destruir todo o programa de mísseis iraniano. Então eles vão tentar destruir o máximo que puderem, onde quer que tenham informações, onde quer que detectem um lançamento de míssil, porque com os satélites de hoje é muito fácil identificar os locais de lançamento. Mesmo assim, o Irã possui milhares de mísseis balísticos. O que vimos do lado iraniano hoje é interessante. Bem, podemos falar sobre isso separadamente, mas sim, você fez alguns comentários. O objetivo dos israelenses e dos americanos agora é tentar matar o ministro da Defesa, o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica e os comandantes nos centros de comando e controle, o que obviamente não conseguiram fazer, a julgar pela reação iraniana. Vamos chegar a isso. E então eles atingiriam os radares, destruiriam a marinha para garantir que ela não representasse uma ameaça aos seus porta-aviões. Para isso, também precisam destruir os mísseis superfície-superfície que podem atingir esses porta-aviões. E aqui estamos falando de centenas de quilômetros. Se estivermos falando de mísseis superfície-superfície balísticos, estamos falando de alcances de 1.700 a 2.000 quilômetros. Portanto, esta não é uma batalha fácil. É por isso que Benjamin Netanyahu, tendo aprendido com os erros em Gaza e no Líbano, não estabeleceu uma meta muito alta, ao contrário de Donald Trump. E disse que deveriam criar as condições, porque ele sabe que isso pode não dar certo hoje. Mas para Netanyahu, já que estamos falando dele, esta é uma guerra pessoal.
Não se trata apenas da destruição do Irã e de seu controle, mas também de encobrir seu fracasso em 7 de outubro. Esta é a única maneira de ele se safar diante da sociedade israelense e dizer: "Ei, vejam, eu fracassei em 7 de outubro, mas agora tive sucesso com o Irã." Porque até agora, embora tenha destruído Gaza e enfraquecido o Hezbollah, ele não conseguiu destruir o Hamas. Ele ainda fala em desarmar o Hamas ou destruir o Hezbollah, porque nenhum dos dois levantou a bandeira branca. E ambos continuam fortalecendo suas forças. Bem, então vamos, podemos, claro, voltar a tudo isso depois, Elijah. Mas agora vamos falar sobre essa retaliação iraniana. Porque, estou vendo relatos de que analistas militares dos Estados Unidos ficaram um pouco surpresos com a rapidez com que o Irã conseguiu reagir. Na verdade, acredito que durante a guerra de 12 dias levou cerca de 18 horas para o Irã se recalibrar após o ataque surpresa de Israel, com a ajuda dos Estados, é claro. Desta vez, não foi bem assim. Uma operação foi lançada muito rapidamente. Chama-se, provavelmente estou pronunciando errado, Qatal al-Tufan, que significa colocando na tempestade, ou o dilúvio. Então, quando digo colocando isso no dilúvio, estou me referindo ao dilúvio de Al-Aqsa, que começou em 7 de outubro de 2023. Vou apenas reproduzir alguns, deixarei no mudo, apenas alguns dos vídeos enquanto você fala. Por exemplo, podemos ver o caso do Bahrein sendo atingido. Este aqui é, na verdade, de um membro do pessoal dos Estados Unidos, que está bastante em pânico porque está vendo... Deixe-me aumentar um pouco o volume. Ele está vendo o que está acontecendo do lado de fora da janela dele, no Bahrein, onde consegue ver mísseis caindo sobre a base ali. Também temos outra imagem da mesma área, acredito. A base lá se chama Elijah, a quinta frota, acredito. Tá correto? É de lá que estamos vendo relatos de ataques do Irã. Aqui está Al-Udeid, no Catar. Vemos colunas de fumaça subindo. Tudo isso está acontecendo em um período muito curto de tempo, após os ataques de Israel e dos Estados Unidos. E aqui está Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, também sofrendo retaliação iraniana. Então sim, talvez você possa comentar, Elijah, o que você avaliou em relação à resposta do Irã a esses ataques? Quão rápida ela foi? E se são verdadeiros os relatos de que isso pegou os Estados Unidos de surpresa? E talvez Israel também. Bem, antes de tudo, deixe-me deixar um ponto claro. Na noite passada, os iranianos e seus aliados sabiam que o bombardeio aconteceria hoje e que a guerra estava chegando, então isso não foi uma surpresa. No entanto, é muito fácil dizer isso quando não é possível provar. Ainda assim, em junho de 2025, os iranianos foram pegos de surpresa. Durante as negociações, os americanos deram sinal verde aos israelenses para iniciar a guerra, e os israelenses conseguiram matar a maioria dos principais líderes. Agora, nessa situação, foi importante para o grande Ayatollah Sayyid Ali Khamenei renomear e nomear um novo líder. Eles entenderam o mecanismo agora, e é por isso que isso levou tanto tempo. Além disso, muitos desses centros de comando e controle foram destruídos em junho de 2025, na primeira hora do ataque. Desta vez, é diferente, porque estamos vendo vários pontos na retaliação iraniana. Primeiro, é necessário avaliar o que as forças atacantes estão mirando. Desculpe, porque vimos o Irã atacar os israelenses da mesma forma. Então, se Israel mira apenas e exclusivamente em objetivos militares, os iranianos vão mirar exatamente o mesmo tipo de local. Um centro de pesquisa, uma base militar, um centro da Guarda Revolucionária Islâmica. Por outro lado, eles miram nas forças de elite, nos centros de elite israelenses e assim por diante. Assim, eles realmente criam um equilíbrio, e para isso precisam de uma avaliação inicial. Durante junho de 2025, a maioria dos líderes, especialmente o comandante de mísseis, foi morta no primeiro ataque.
O que o Irã fez é exatamente o que seus aliados, como o Hezbollah, estão fazendo. Portanto, não há um único comandante que controla toda a unidade. Em vez disso, há vários subcomandantes que podem substituir o comandante e seu adjunto. Há pelo menos 4 pessoas em cada posição que não estão no mesmo lugar, mas têm o mesmo conhecimento, as mesmas informações e as mesmas instruções, o que atacar e quando, dependendo da capacidade de cada unidade. É por isso que vimos uma reação tão rápida por parte dos iranianos, lançando mísseis de diferentes locais. Mas outro ponto que observamos desde esta manhã até cerca de 1 hora atrás é que o Irã tem usado tipos mais antigos de mísseis. Como sabemos disso? Porque o míssil costumava levar entre 10 e 12 minutos para alcançar seus alvos em Israel. No entanto, no último lançamento, quando os israelenses estavam alertando as pessoas para irem aos abrigos, os mísseis já estavam sobre Israel. Isso significa que agora estamos vendo um tipo específico de míssil balístico que alcança Israel em cerca de 5 a 6 minutos. Portanto, os iranianos estão misturando alguns mísseis novos com os mais antigos, mostrando que estão no controle total e tentando sobrecarregar os sistemas de interceptação israelenses e americanos, e seus aliados, incluindo os britânicos, para que não consigam interceptar todos os mísseis. Mas também vimos o Irã lançando, não vou dizer mísseis primitivos, mas antigos, contra países do Golfo e bases militares dos Estados Unidos no Catar, em Al-Udeid e nos Emirados, especialmente nos Emirados por causa de sua relação muito próxima com Israel, assim como no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia, mas não em Omã. Também vimos ataques em Erbil, no Kurdistão. Os iranianos estão se certificando de que a mensagem seja entendida. Uma mensagem política direcionada ao povo americano e aos políticos, voltada contra Donald Trump e dizendo: vejam, os iranianos estão revidando. Eles prometeram bombardear o Kurdistão mesmo que estivesse evacuado. E eles cumpriram a promessa, assim como fizeram em 2020, quando os israelenses mataram o general Qasem Soleimani. Em janeiro de 2020, no Iraque, os iranianos bombardearam a base aérea americana de Al-Assad. Depois, novamente, atacaram em junho de 2025, após os americanos bombardearem o local nuclear iraniano. E o Irã retaliou contra a base americana de Al-Udeid, no Catar. Então agora estamos vendo o primeiro movimento dos iranianos dizendo: é isso que eu vou fazer. Todos os países do Oriente Médio estarão envolvidos. Por enquanto, estamos falando apenas de bases americanas. Os iranianos ainda não começaram com navegação ou bloqueios marítimos, pelo menos ainda não. Portanto, este é um trunfo que o Irã está mostrando ser totalmente capaz de usar, prejudicar a economia mundial. E também é um convite a todos os países árabes para pressionarem Donald Trump a parar a guerra, porque eles sabem o que acontecerá se esse conflito durar semanas ou meses. Donald Trump tem 60 mais 30, 90 dias para agir sem a aprovação do Congresso. Não acho que isso possa durar 90 dias. Acho que, se os americanos quiserem bombardear por 4 dias a uma semana, então terão realmente de usar todo o poder que possuem para paralisar a economia iraniana e causar danos econômicos reais ao Irã sem derrubar o sistema governante. Mas para isso, os iranianos também vão bombardear os recursos energéticos do Golfo, que conhecem bem. Recursos dos quais os americanos, europeus e o resto do mundo dependem. Eles farão isso para garantir que todos paguem o preço, não apenas o Irã. E o motivo pelo qual estou dizendo isso é porque os americanos e os israelenses disseram ao Irã que o objetivo deles é destruir o sistema governante atual. Em outras palavras, estão dizendo aos iranianos: vão maltratar-los e destruí-los. It's a excuse iraniano agora estão incorretos. Isto é a única opção que tem a lutar. Lutar com todas suas forças.
Sim, sim. E tenho certeza de que você se lembra, Elijah, que o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, o general Mark Milley, como ele mesmo se intitula, disse a Donald Trump, segundo relatos, que uma vez que isso começasse, não estava claro onde terminaria, por causa das limitações dos Azris, bem como das capacidades desconhecidas do Irã. E agora, acho que o que estamos vendo, e parece que o que estamos vendo, é que o Irã respondeu tão rapidamente que isso é evidente. Gostaria que você comentasse sobre isso. Pensava-se que o sistema de mísseis do Irã estava bastante esgotado. E você está me dizendo que o Irã está apenas começando com mísseis mais antigos, o que significa que provavelmente ainda há modelos mais avançados a serem usados. Então, talvez você possa comentar sobre isso. Maybe you can comment on this. Bem, pelo que sei sobre como o Irã age, é que o Irã nunca mostra todas as suas cartas de uma vez. Ele tem muita paciência. É por isso que é importante entender como funciona o sistema de interceptação de mísseis. Um míssil não necessariamente consegue derrubar outro míssil. O sistema de interceptação pode precisar disparar 3 ou 4, e não é perfeito. Os israelenses disseram isso hoje porque vimos muitos mísseis caindo sobre Israel e explodindo, e eles convidaram os moradores a procurar abrigo, admitindo que o sistema de interceptação não é perfeito. Então, quando os iranianos lançam sistemas de mísseis mais antigos e conseguem infiltrar 2 ou 3, esses poucos já são suficientes para causar sérios danos aos alvos e escapar dos sistemas de interceptação. O sistema de interceptação não consegue deter os mísseis balísticos modernos do Irã, e vimos prova disso em junho de 2025. Também vimos a destruição em larga escala que esses mísseis podem causar, e os limites do estoque de mísseis interceptadores de Israel, mesmo com os americanos garantindo o atendimento de todas as necessidades de Israel e instalando sistemas adicionais na Grécia e em Chipre. Eles têm porta-aviões no mar e caças no ar para interceptar mísseis inimigos, mas não nas áreas onde eles estão caindo, porque isso também colocaria em risco os caças aliados que estão voando. Então, esta não é uma guerra que os americanos e os israelenses possam sustentar por muito tempo, porque eles realmente não têm recursos suficientes. Mas, para o Irã, Teherã precisa pensar como se essa guerra fosse durar muitos meses pela frente. Não pode usar todo o seu poder na primeira semana e depois dizer, certo, agora não tenho mais nada com que revidar, e os americanos podem continuar me bombardeando junto com os israelenses. Para os iranianos, é importante lançar entre 100 e 200 mísseis no primeiro dia. Esses são os sistemas de mísseis mais antigos. E depois lançar entre 15 e 20 por dia, não mais do que isso. Esses são os mísseis modernos que podem atingir esses 15 a 20 alvos e causar danos reais. No Irã, eles entendem que a cada míssil que cai em Israel, quem vai gritar não são os cidadãos israelenses, mas os americanos, porque é lá que o impacto será sentido, mais em Washington do que em Tel Aviv. No entanto, isso não significa que os americanos sairão impunes. Sua imagem já foi abalada, porque o Irã é o primeiro país na guerra moderna a atacar tantas bases americanas simultaneamente e desafiar o país mais poderoso do mundo, pronto para revidar e continuar sem ser inflexível. Isso é algo que Donald Trump trouxe para os Estados Unidos. Está abalando sua imagem, mesmo que atinja o Irã. O Irã não precisa vencer. O Irã não precisa perder. Ele só precisa continuar revidando. Isso, para o Irã, é uma vitória. Sim, quer dizer, era isso que eu estava pensando enquanto passava por tudo isso. Vou puxar mais todas as imagens da retaliação do Irã. Sabe, alguns podem zombar e dizer, você tá me ouvindo? Alô, Elijah, você tá me ouvindo? Eu acho que, vamos ver, não sei por que o perdemos. Talvez ele consiga voltar. Espera aí, não sei o que está acontecendo, mas talvez vá nas suas configurações. Talvez recarregue, atualize, verifique o chat privado, veja se isso funciona. Ok, talvez atualize.
Espera aí. Vá para o quê? Você tem seu... Ok, atualize. Você pode pegar seu celular e verificar? Atualize, e eu te trago de volta. Ok, eu te trago de volta. Certo. Então o Elijah vai voltar, porque eu ia perguntar isso a ele. Enquanto eu assistia à retaliação do Irã, eu pensava comigo mesmo que o Irã está realmente fazendo história. E aqui está o Elijah agora. Vamos ver se ele consegue me ouvir agora. Elijah, você consegue me ouvir agora? Elijah right now. Let's see if he can hear me now. Can you hear me now, Elijah? Sim, eu posso. I don't know what happened there. Eu não sei o que aconteceu lá, mas eu queria te perguntar, considerando tudo que você disse, enquanto eu analisava todas as filmagens e relatórios sobre a retaliação do Irã, fiquei pensando em como isso é histórico. Podemos olhar para todas as guerras que os Estados Unidos travaram no passado. Costumamos dizer até mesmo neste programa que os Estados Unidos perderam muitas guerras. No entanto, os Estados Unidos nunca foram atingidos de volta com esse tipo de tecnologia, com esse tipo de armamento, tão rapidamente em resposta ao seu próprio ataque. Acho que nunca em toda a sua história. Quero dizer, Vietnã, Afeganistão, poderíamos continuar, todas as guerras que os Estados Unidos perderam. Desta vez, porém, os Estados Unidos precisam lidar com o fato de que suas bases, do Bahrein ao Kuwait, e segundo relatos, até a Arábia Saudita, estão sendo atingidas repetidamente. E então, Elijah, vou apenas abrir aqui. Ainda nem chegamos a discutir o potencial de isso se tornar um problema para os Estados Unidos em termos de, deixe-me encontrar aqui, pronto, os ativos navais. Elijah, há relatos de que o Irã já enviou drones em direção ao USS Abraham Lincoln. Agora há notícias de última hora de que eles atingiram um navio de apoio de combate com mísseis. Sabemos que o USS Gerald Ford está dando suporte a Israel neste momento e enfrenta seus próprios problemas internos. Então, alguma reação a isso? Porque todos esses acontecimentos ainda estão em andamento. Sim, veremos muitos drones e outros mísseis, incluindo mísseis Tomahawk, sendo usados nesta guerra, não apenas jatos ou mísseis balísticos, porque é importante para ambos os lados continuarem se enfrentando para garantir que os sistemas de defesa sejam expostos ou sobrecarregados. E por essa razão, sabemos que os porta-aviões dos Estados Unidos não são realmente um fator decisivo nesta guerra, porque os americanos e os israelenses precisam enviar pelo menos de 30 a 50 jatos bombardeando ao mesmo tempo. Eles também precisam de muito mais escolta e reabastecimento aéreo. Portanto, haverá muita pressão sobre os americanos e os israelenses para conduzir esta guerra de forma eficaz. O tempo será crucial para determinar por quanto tempo eles conseguirão sustentá-la. Se eles quiserem entrar em uma guerra longa, o que duvido que Donald Trump consiga sustentar, e certamente Israel não pode, então em uma guerra longa, eles podem perder o que conquistaram no primeiro dia. Mas se quiserem uma guerra curta, o resultado não será alcançado. Em toda guerra, não olhamos apenas para o que foi destruído, olhamos se os objetivos foram atingidos. Se os israelenses e os americanos alcançarem seus objetivos, ótimo. Se falharem, então essa guerra não será uma vitória para eles, mesmo que estejam coordenando em tal escala pela primeira vez. Mas não é a primeira vez que coordenam. Em toda a guerra iniciada pelos israelenses, os americanos estavam presentes. Mesmo em Gaza, os israelenses não conseguiram agir sozinhos. No início, Joe Biden enviou 2.000 soldados da Força Delta para Israel, junto com aviões de carga e apoio da Marinha para ajudar os israelenses a interceptar mísseis. Todo o apoio que Israel pudesse receber. Israel não consegue conduzir uma guerra por conta própria. Por causa disso, isso será ou um fracasso para Israel e os americanos, ou eles terão sucesso juntos em mudar o sistema de governo no Irã. Mas isso não vai acontecer da noite para o dia, e certamente não vai acontecer durante esta guerra, porque os tumultos e manifestações já ocorreram no final de dezembro e no início de janeiro, e foram controlados pelas autoridades iranianas. Iranian authority. Therefore, we cannot think that the
Portanto, não podemos pensar que os israelenses e os americanos terão apoio local, mas inevitavelmente haverá pessoas insatisfeitas com a situação econômica em que ficarão. Lembro-me da guerra Irã-Iraque, que cobri no local quando Hashemi Rafsanjani era presidente. Ele perdeu no final da guerra, porque sempre há consequências após um conflito. Consequências econômicas contra as quais as pessoas se levantam e querem mudar. Então, como elas querem essa mudança? Querem mudar todo o sistema de governo ou apenas as pessoas em quem votaram? E mesmo isso não está confirmado. Basicamente, os israelenses e os americanos não estão avançando em direção a nada confirmado ou concreto que possam alcançar nesta guerra, além de possuírem um poder militar muito forte, capaz de destruição. Destruir, isso eles podem alcançar. Sim, eles podem conseguir isso. Já vimos que estão mirando muito em infraestrutura civil. Claro, eles também atacaram instituições governamentais e tentaram assassinar a liderança. Mas ao mesmo tempo, e eu não sei, houve alguns relatos de que talvez parte da alta liderança da Guarda Revolucionária Iraniana tenha sido assassinada por esses ataques. Mas também há, Elijah, esse fato, ou pelo menos essa alegação, uma alegação muito forte, do general da Guarda Revolucionária, Ibrahim Jabari, que diz que o Irã vai revelar armas que nunca vimos antes. Trump deveria saber que o Irã está preparado para lutar contra os Estados Unidos por anos, o que talvez não devesse nos surpreender, porque os Estados Unidos vêm travando uma guerra de agressão de várias formas há anos contra o Irã. E todas as guerras que os Estados Unidos travaram duraram anos. Mas esta guerra parece que vai ser diferente se durar anos. E, como você disse, os Estados e Israel provavelmente não conseguiriam continuar por semanas, muito menos por anos. Sim, isso é verdade. Eles não podem continuar por semanas. No entanto, há uma vantagem que os americanos e os israelenses têm. Como foram eles que iniciaram essa guerra ilegal e não provocada, também são eles que podem encerrá-la. No fim das contas, se disserem ao Irã, certo, queremos parar essa guerra, bem, foram eles que atacaram o Irã. Portanto, os iranianos não dirão, não, queremos continuar, porque para o Irã é importante preservar o país, encerrar a guerra, reconstruir e garantir que os israelenses e os americanos não alcancem seus objetivos. Portanto, infelizmente, os israelenses e os americanos são os que começaram esta guerra, e eles podem encerrá-la, mesmo que o Irã possa dizer, quando você começa algo, não pode simplesmente parar, especialmente se os israelenses e os americanos estiverem falhando em alcançar seus objetivos. No entanto, pela minha experiência, o Irã não continuará bombardeando se os americanos e os israelenses tiverem chegado ao limite. No fim das contas, para o Irã, enquanto o país e seus recursos permanecerem intactos, eles encerrariam a guerra. Então sim, os iranianos podem continuar, porque vêm pensando em como conduzir esta guerra há muito tempo, acreditando que, se os israelenses e os americanos quiserem continuar, então poderão continuar. Ainda assim, não acho que o Irã vá concordar em encerrar a guerra sem um acordo adequado. A guerra de junho de 2025 terminou sem um cessar-fogo. Ela acabou simplesmente porque Benjamin Netanyahu entrou em contato com Donald Trump, pediu que ele encerrasse a guerra e Trump ligou para os omanenses e os cataris para mediar. E foi isso. Não há tratado, nem acordo, nada. Hoje os americanos e os israelenses violaram o direito internacional. Eles atacaram um membro da ONU, um país soberano, sem provocação. E como violaram o direito internacional, não se importam. Mesmo que um cessar-fogo tenha pouco significado, já que os Estados Unidos se mostraram indignos de confiança ao reiniciar a guerra durante as negociações diplomáticas, ainda assim, os iranianos sempre podem dizer, bem, assinamos um acordo e isso é o fim da história. Mas quero dizer, ainda estamos nas primeiras horas da guerra. Ainda é cedo demais para falar sobre o fim dessa campanha insensata.
Sim, quero dizer, Israel e os Estados Unidos, o próprio Israel já disse que isso vai durar. Quero dizer, você mencionou isso antes, Elijah. Parece, e realmente parece, que Israel está à frente da operação, ou pelo menos é o cérebro dela. Os Estados Unidos estão muito por trás disso, sabe, sendo o grande pai de Israel e ajudando onde for necessário. E eu só queria destacar alguns outros desdobramentos de última hora aqui. Há relatos da Al Mayadeen dizendo que, entre os alvos dos ataques do Irã até agora, está a estação de radar americana em uma base dos Estados Unidos no Catar, o FPS-132. O radar é usado para detectar mísseis balísticos. Ela tem um alcance de 5.000 quilômetros e um custo aproximado de 1,1 bilhão de dólares. Então, mais uma vez, os danos continuam. E ainda não falamos muito sobre Israel, mas Israel está sendo atingido. Israel foi um dos primeiros alvos dos ataques retaliatórios lançados pelo Irã. E aqui vemos Haifa, assim como durante a Guerra de 12 Dias, sofrendo a maior parte dos danos. Tel Aviv também. Sabe, Elijah, eu queria te perguntar o seguinte. O Irã disse que se isso acontecesse, se tornaria uma guerra regional. E vimos imediatamente o Ansar Allah do Iêmen declarar que agora entrou na guerra. Eles lançaram, acredito, uma salva de mísseis contra Israel. Há também alguns relatos dizendo que estão fechando o Mar Vermelho e o Estreito de Bab al-Mandab, ou pelo menos que vão mirar nas partes agressoras ali. Então fale sobre isso. Isso vai se tornar regional? E estamos prestes a ver o eixo da resistência, liderado pelo Irã, conduzir uma campanha coordenada contra esse ato de agressão. Bem, é cedo demais para dizer porque já é algo regional, considerando que há 5 países do Golfo envolvidos até agora nesta guerra. As bases dos Estados Unidos nesses países foram bombardeadas, então pode-se dizer com segurança que esses países também foram atingidos. Portanto, não é realmente uma guerra limitada apenas ao Irã. É o Irã, é Israel e depois ao Catar, a Arábia Saudita, o Bahrein, os Emirados, o Kuwait e a Jordânia. Assim, temos 6 países envolvidos até agora, além do Irã e dos Estados Unidos. Não como país, mas como forças ativas no Oriente Médio. Se os Houthis Ansarullah do Iêmen entrarem nessa batalha, muito provavelmente sim. No dia em que o Irã sentir necessidade de fechar o Mar Vermelho será fechado. E se o Estreito de Hormuz for fechado, muito provavelmente sim. Depende de quanto tempo essa guerra durar. Mas não desde o primeiro dia. Como eu disse, os iranianos não jogam suas cartas imediatamente. O Hezbollah, bem, acho que esta é uma grande oportunidade para o Hezbollah entrar na batalha, independentemente da destruição, para impor uma regra de engajamento a Benjamin Netanyahu e parar suas contínuas violações diárias do direito internacional e da soberania do Líbano. No entanto, isso não vai acontecer desde o primeiro dia, porque o Irã acabou de começar a revidar contra aqueles que atacaram o país. Precisamos dar mais tempo para ver se o Irã decide diversificar sua retaliação em diferentes frentes. Diversificar as forças ou os alvos dos ataques, neste caso, os Estados Unidos, Israel e seus aliados na região. Então, eles podem abrir diferentes frentes para mostrar que o risco de escalada é real. Quanto maior essa guerra se tornar, mais fácil será pará-la, porque é nesse momento que outros países intervirão e pedirão aos americanos que parem de lutar em nome de Israel. O primeiro a fazer isso já foi o ministro das Relações Exteriores de Omã. Ele é quem atua como intermediário entre o Irã e os Estados Unidos, sediando negociações em Mascate, Omã e em Genebra e Viena. Ele disse que os americanos estão travando essa guerra em nome dos israelenses e que deveriam parar porque lhe disseram que os americanos foram honestos nas negociações e depois descobriu que não eram. Então sim, está ficando maior. A guerra está se expandindo. Mais países estão se envolvendo e mais forças devem se juntar se essa guerra durar muito mais do que o esperado ou se os danos ao Irã continuarem aumentando.
Porque, se o Hezbollah e o Ansarullah não revidarem e não entrarem na batalha junto com os iraquianos, então, depois do Irã, será a vez deles, e eles estão plenamente cientes disso. Portanto, é do interesse deles espalhar os danos por diferentes países simultaneamente e esperar que consigam impor um cessar-fogo que impeça Benjamin Netanyahu de violá-lo no Líbano ou de bombardear o Iraque, como fez hoje contra o Rashid al-Shaabi em Jufa Safar, ao sul de Bagdá. E quanto ao Iêmen, certamente sua vez chegará depois do Irã, a menos que o Iêmen entre na guerra e haja um acordo global para encerrar esse conflito. Yeah, no, the stakes are incredibly high. Sim, claro, as apostas são incrivelmente altas, Elijah. Eu queria te perguntar, o que você acredita ter causado todo esse processo? Vimos reportagens saindo na Político dizendo que os Estados Unidos queriam que Israel iniciasse o primeiro ataque, porque isso parecia melhor politicamente para o governo Trump. Mas então tudo isso aconteceu tão rápido. Donald Trump veio a público e disse que americanos vão morrer nesta guerra. E para mim, isso é chocante. Estou curioso sobre o seu raciocínio na sua análise do porquê os Estados Unidos, porque acho que devemos realmente deixar isso claro, são o que torna tudo isso possível. Por que os Estados Unidos estão se empenhando tanto nisso? O que causou essa pressa? Você acha que esse ataque é estratégico por natureza? Ou acredita que faz parte de um cálculo que meio que saiu do controle? Porque vimos os Estados Unidos quase atacarem o Irã algumas vezes no último mês. E agora chegamos a este ponto. E isso acontece depois de o Pentágono, supostamente, ou pelo menos segundo vazamentos, ter tentado desaconselhar essa ação. Não é nada estratégico para os Estados Unidos, mas é para Israel, e eu vou explicar. O Irã não representa um perigo para os americanos, porque os Estados Unidos estão longe da Ásia Ocidental e os iranianos nunca tomaram a iniciativa de atacar um alvo americano. É o contrário. Foram os americanos que tomaram a iniciativa de atacar o Irã, e os israelenses fizeram o mesmo. Isso significa que não há um interesse real para os americanos, especialmente quando eles estão sentando para negociar um acordo nuclear, depois que Donald Trump disse ter aniquilado e obliterado, essas foram as palavras dele, o programa nuclear iraniano. Como já a CPO, o acordo nuclear assinado por Barack Obama em 2015, estava previsto para expirar em outubro de 2025, Donald Trump queria um novo acordo. Não porque o anterior não fosse bom, mas porque ele havia chegado ao fim. Iria se encerrar automaticamente, mesmo que ele já tivesse se retirado dele em 2018. E foi aí que todo o problema começou entre o Irã e os Estados Unidos. Os iranianos estavam prontos para receber inspetores dos Estados e da ONU, dispostos a congelar a produção de enriquecimento nuclear, colocá-la sob o controle da AIEA, a agência nuclear, e garantir que não estivessem enriquecendo urânio além de 3,75%, ou 20% para fins médicos e de pesquisa. Na verdade, o Irã chegou a 60% apenas depois que Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo em 2018. Então, um ano depois, em 2019, o Irã começou a enriquecer urânio até 60%, porque os americanos impuseram sanções máximas e os israelenses começaram a matar mais cientistas nucleares iranianos. Foi por isso que o Irã precisou de alavancagem para conseguir o fim das sanções e demonstrou disposição para fazê-lo. Foi nesse ponto que os americanos estavam negociando com os iranianos, mas estavam negociando de má fé. Durante as negociações, estava prevista uma reunião na segunda-feira em Viena, e os americanos começaram a guerra no domingo. É exatamente o que fizeram em junho de 2025. Agora, isso vai ajudar os Estados Unidos de alguma forma? Não, porque os iranianos não confiavam nos americanos, e agora confiam ainda menos do que antes.
É estratégico para Israel? Sim, porque para Israel é importante ser a única força dominante no Oriente Médio. Os iranianos começaram a expandir sua influência na região por causa da intervenção americana e das guerras ilegais no Afeganistão, no Iraque, na Líbia e na Síria. Assim, o vácuo foi parcialmente preenchido pelo Irã, e foi aí que o país avançou, aproveitando-se dos erros dos americanos. Isso representou um perigo para Israel? Não imediatamente, mas para Benjamin Netanyahu, representou um perigo para sua carreira política, porque ele tem eleições em outubro de 2026, neste ano, e precisa vender a ideia de que realmente destruiu o Irã, mesmo que sejam os americanos que estejam fazendo o trabalho. E se você observar o que ele vem dizendo nos últimos 16 anos, a alegação de que o Irã estava a apenas dias, semanas ou alguns meses de uma bomba nuclear, nunca vimos de fato essa bomba nuclear. Então, tudo que Benjamin Netanyahu está promovendo tem como objetivo criar caos no Irã, um país que faz fronteira com outros 7, e espalhar o caos por toda a Ásia Ocidental, de uma forma da qual a região talvez nunca se recupere. Mesmo agora, a Líbia ainda não se recuperou da guerra de 2011, né? Tinha falando 15 anos depois. O Iraque, em 2003, ainda não havia se recuperado, independentemente da guerra, do seu fim e de tudo o que aconteceu lá. Os americanos ainda são capazes de ameaçar o Iraque, de escolher e selecionar o primeiro-ministro, mesmo que a maioria no parlamento escolha a pessoa. E estou falando aqui de Nouri al-Maliki. Portanto, os americanos ainda têm influência e ainda controlam a renda do petróleo iraquiano. Eles ainda têm suas impressões digitais por todo o Oriente Médio. Isso não significa que o Irã represente um perigo existencial, nem para os Estados Unidos, nem para os israelenses. E dizer, como o porta-voz da Casa Branca americana Leavitt, que o Irã dizer "morte à América" é uma ameaça existencial é algo bastante idiota e ridículo, pela simples razão de que o Irã não tem uma bomba nuclear, enquanto os americanos têm milhares delas, sendo o segundo país depois da Rússia, se não competindo com ela. Em segundo lugar, os americanos são o país mais poderoso do mundo. Eles têm jatos, aviões e porta-aviões e estão cercando o Irã com bases militares. Portanto, quem representa o verdadeiro perigo são os Estados Unidos, representando uma ameaça ao Irã, não o contrário. Sim, com certeza. Quero dizer, não há como negar isso. E tudo o que você acabou de dizer, Elijah, destrói completamente a justificativa de Donald Trump. Aquela justificativa de 8 minutos que ele deu em um local não revelado, onde começou dizendo: estamos fazendo isso para proteger os americanos do regime iraniano. Acho que muitos americanos estão olhando ao redor e se perguntando: que perigo realmente existia? E agora os Estados Unidos estão nessa guerra. Você acha que o que os Estados Unidos estão tentando fazer é semelhante à forma como travaram guerras anteriores? Quero dizer, o país esteve envolvido em muita agressão na região, contra o Iraque e em outros lugares, por muitos anos. Tivemos a Guerra do Golfo e depois a invasão de 2003. E a Guerra do Golfo, com aquelas sanções, causou muitos danos. Você acha que isso é uma repetição do mesmo modelo? E acha que vai funcionar da mesma forma que funcionou com o Iraque? Bem, ainda pior, porque o Irã tem muitos recursos naturais além do petróleo e do gás. Está fornecendo gás ao Iraque, vendendo petróleo para a China e outros países. Portanto, é importante para a região ver o Irã estável. O que os americanos não percebem é que estão criando um país desestabilizado e não aprenderam a lição das guerras no Iraque, na Síria, no Afeganistão, no Vietnã e na Líbia. Eles não aprenderam a lição. Nós realmente não entendemos o que os americanos estão tentando fazer. Donald Trump está dizendo: eu dizimei e obliterei completamente o programa nuclear iraniano.
E então temos o inspetor da ONU dizendo que não há evidências de que o Irã possua uma arma nuclear ou que possa desenvolver uma nas próximas semanas. E então temos Trump dizendo: quero impedir que o Irã tenha uma arma nuclear. Mas se você destruiu o programa nuclear, como o Irã pode ter uma arma nuclear se não há programa nuclear, de acordo com o que você vem anunciando desde junho de 2025, com cada belo e adorável B-2 que veio bombardeando lindamente o belo local iraniano? Essa é a linguagem de Donald Trump. É extremamente pobre e não faz um minuto sim. Então, não estamos lidando com um presidente estável ou alguém realmente conhecedor de geopolítica, alguém que entende para onde quer ir a partir daqui, antes e depois da guerra. Quando ele vai parar e sob quais critérios? Quais são seus objetivos, se seu principal objetivo é inatingível? Não estamos falando de uma pessoa equilibrada que entende de geopolítica. Estamos falando de uma pessoa teatral que cria distrações, espetáculos e diversões diariamente, mas não de uma política reflexiva para o progresso da humanidade, ou mesmo para o benefício dos Estados Unidos. Como o povo americano se beneficia gastando bilhões de dólares para bombardear um país distante, como o Irã, em nome de Israel? O que o povo americano ganha com isso? Como isso contribui para a vida cotidiana deles? Nada. Pelo contrário, o preço do petróleo vai subir, a moeda será desvalorizada, e é isso que nos resta, junto com o sistema de governo do Irã como ele é. Então vimos essas ações que são irracionais e, sinceramente, sem qualquer objetivo claro. Elas são tomadas apenas porque Donald Trump acha que é uma boa ideia ir e bombardear o Irã, enquanto ainda afirma ser um presidente da paz que merece uma medalha do Congresso ou um prêmio Nobel. Nós realmente não entendemos o que os americanos estão fazendo. Bem, esses são ótimos pontos, porque estamos realmente vendo um pouco desse colapso que você mencionou, essa falta de, você descreve como uma falta de estratégia. E muitos dos objetivos, pelo menos na parte inicial desse ataque, não tiveram sucesso. E isso acabou de sair, na verdade. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, estava na NBC News enquanto tudo isso acontecia. E ele está dizendo que os Talsi-Wasi e Israel não atingiram nenhum dos membros da Guarda Revolucionária ou da liderança iraniana que esperavam atingir. Aqui vamos nós. Agradeço seus comentários. Temos uma série de outras perguntas que quero lhe fazer, mas apenas para esclarecer para o nosso público nesse momento. Você pode confirmar especificamente se o Ayatollah Ali Khamenei está vivo e, separadamente, se o presidente iraniano está vivo agora, após esses ataques americanos e israelenses? Pelo que eu sei, sim, eles estão vivos. E o chefe do judiciário também, assim como o presidente do parlamento. Todos os altos funcionários estão vivos, incluindo o secretário do Conselho de Segurança Nacional. Então todos estão em seus cargos, estamos lidando com a situação e tudo está bem. Então tá tudo bem. Quer dizer, não parece que haja muito medo vindo do Irã, Elijah. Isso é só conversa e bravata? Quero dizer, ouvimos todos os alertas, ouvimos que o Irã está pronto para lutar por anos, e agora estamos ouvindo, publicamente, na grande mídia ocidental, o ministro das Relações Exteriores do Irã dizendo que, pelo menos por enquanto, os Estados Unidos e Israel fracassaram nesse objetivo muito importante que Donald Trump anunciou ao mundo. Bem, veja, apenas os iranianos podem falar por seu país, quem deve governá-los ou não. Se houver uma mudança no sistema de governo, cabe ao povo iraniano votar por outro sistema ou se levantar nas ruas como manifestantes, não como vândalos, para destruir o país. Quando você se opõe à situação econômica ou ao sistema de governo, não deve sair destruindo seu próprio país. Até agora,
O Mossad e a CIA disseram que investiram pesadamente em tentativas de mudar o regime no Irã. Eles fracassaram. Portanto, qualquer mudança que venha de fora só torna o sistema de governo mais rígido a qualquer transformação, porque eles entendem que há forças do Mossad ou da CIA por trás disso. Mossad or CIA forces behind it. This is what the CIA did with Mossadegh, the prime minister. Foi isso que a CIA fez com Mossadegh, o primeiro-ministro do Irã que foi eleito em 1952. Portanto, não é algo em que países estrangeiros devam intervir. Os iranianos diriam, sim, estamos bem. E mesmo que os líderes não estejam bem, eles podem ser substituídos, porque a liderança em um sistema ideológico não é muito vertical, é mais horizontal. Uma pessoa sai, outra substitui. Se houver a necessidade de libertar o povo iraniano, como Donald Trump disse, isso não é da conta dele. Na verdade, não é da conta de ninguém além dos próprios iranianos. São eles que têm o direito de escolher seu sistema de governo. E não há como convencê-los do contrário, porque, como vimos em junho de 2025, não se faz isso bombardeando o país. Eles são um povo orgulhoso. E todos aqueles que ficaram ao lado do governo e os que se opuseram a ele, tanto dentro quanto fora do Irã, se uniram contra Israel em 2025. Foi um movimento sem precedentes por parte da população iraniana, dizendo, rejeitamos interferências externas. Isso não significa que eles estejam felizes. Não, eles não estão. 47 anos de sanções não tornaram o povo iraniano satisfeito com a economia. Pelo contrário, a economia está sofrendo gravemente. Mas se você realmente se preocupa com o povo iraniano, permita que ele sobreviva. Não intervenha, mas também não o sancione a ponto de fazê-lo sofrer enquanto você afirma trazer a solução, sendo que foi você quem criou o problema em primeiro lugar. Então, quando Arad diz, não, estamos bem, ele está desafiando os americanos e os israelenses, dizendo que estão determinados a revidar. Não é assim que se negocia um acordo com os iranianos. A maneira de negociar um acordo com eles é sentar à mesa e garantir que você não os ofenda, não destrua o orgulho deles e não os humilhe. Você não quer que eles se submetam a você. Se tiver preocupações, você as expressa. Cabe aos iranianos garantir que não haja preocupações e que existam elementos e mecanismos verificados, porque não há confiança de nenhum dos lados, que possam aliviar a situação entre o Irã e o resto do mundo. Até agora, desde 1980, com as primeiras sanções de Jimmy Carter, não vimos isso. Só vimos o mundo usando o porrete contra os iranianos, atingindo-os com cada sanção para forçá-los à submissão. E os iranianos não vão se submeter. Esse é um grande problema. E acho que é aí que está a questão. Bem, para onde isso realmente vai, Elijah? Porque os Estados Unidos não podem aceitar que o Irã não se submeta. Israel, é claro, de forma semelhante, e talvez com ainda mais ferocidade devido à sua visão estratégica geral, que sabemos ser tão cara a eles, o projeto da Grande Israel. Então essa é a grande questão. Para onde isso vai? Porque sabíamos que essa guerra estava chegando. Não sabemos quanto tempo vai durar nesta rodada, mas sabemos que essa guerra provavelmente continuará até que um lado perca e o outro vença. Muita gente talvez veja isso como um jogo de soma zero, e acho que você explicou muito bem antes que o Irã não precisa necessariamente vencer. Mas parece que o Irã precisa conseguir é criar uma verdadeira dissuasão por meio de sua resposta, mostrando que o dano e o custo disso são simplesmente graves demais. Gostaria de dizer algo aqui. I would like to say something here. There are many young people in Iran. Há muitos jovens no Irã, mulheres e homens, que não viveram a Revolução Islâmica de 1979 e 1980 e que não presenciaram a guerra Irã-Iraque. São jovens que desejam que as relações com o Ocidente sejam estabelecidas em bases de igualdade. Os iranianos, durante a última negociação, estavam cientes disso. Eles sabem que há muitos iranianos que gostariam de ter boas relações com o restante do mundo. E é por isso que o governo disse, estamos prontos para oferecer aos americanos, não aos europeus, porque foram os europeus em 2015,
Agora estamos prontos para oferecer aos americanos contratos no valor de 4 a 5 trilhões de dólares para investir no Irã. Eles estão trazendo os Estados Unidos para ajudar a desenvolver o país. É isso que eles querem. Eles não dizem morte à América porque odeiam o sistema americano. Pelo contrário, eles não querem que o regime americano imponha a eles como devem viver. E por que eles se sentem assim? Apenas porque viram os exemplos no Afeganistão, no Iraque, na Líbia e na Síria. No Afeganistão, os americanos destruíram o país e, depois de 20 anos, removeram o Talibã apenas para devolvê-lo ao Talibã 20 anos depois. No Iraque, ainda hoje, a guerra contra Saddam Hussein em 2003, não porque Saddam Hussein fosse bom, não, seu governo foi muito ruim para seu povo. Mas eles disseram que estavam indo atrás de armas de destruição em massa. Foi uma mentira. Os americanos e os britânicos admitiram isso. Mas hoje vemos, durante o primeiro mandato de Donald Trump, que quando os iraquianos pediram aos americanos para saírem, ele disse não, porque ele controla 90% da receita de petróleo do país, que vai para o Federal Reserve dos dados do mês antes de chegar ao Iraque. Então, ele os mantém pelo pescoço e o Iraque não pode ser independente. Ele usa o espaço aéreo deles para bombardear o Irã. Ele bombardeia o Iraque sempre que quer. Ele até bombardeou iraquianos que não querem os americanos em seu país. Então eles viram o exemplo de como os americanos entraram na Síria e ocuparam o nordeste do país, os campos de petróleo e gás em lugares como Gaz, Conoco e outras áreas, por anos, enquanto fingiam estar combatendo o ISIS. Eles viram a Líbia passar de um país muito próspero a um país destruído. Não há um governo estável entre Benghazi e Trípoli, e a situação é totalmente instável. Então eles viram tudo isso, e os iranianos na verdade não querem isso. Eles querem um bom relacionamento com o Ocidente, mas não querem que o Ocidente imponha sua agenda e destrua seu país por causa desses exemplos. E os americanos não estão usando a linguagem da reaproximação. Estão usando a força, estão usando o porrete. Eles estão dizendo aos iranianos, ou vocês fazem o que queremos, porque impõem isso a eles, ou vamos bombardeá-los, e então os bombardeiam. Isso mostra a falta de compreensão do Ocidente sobre a cultura iraniana e sobre como se aproximar do Irã, engajá-lo e aproximá-lo da comunidade internacional. Durante anos, o mundo tratou o Irã como inimigo apenas porque os americanos continuam impondo sanções e querem controlar o petróleo. Mas os iranianos estão dispostos a vender petróleo aos americanos e permitir que empresas americanas venham desenvolver a energia iraniana. Só não sob as condições americanas, e não se o dinheiro do petróleo for enviado ao Federal Reserve dos Estados Unidos, como no Iraque, mas sim destinado à própria prosperidade do Irã. Esse é o problema entre o Irã e os Estados Unidos. Agora, os americanos estão travando uma guerra em nome de Israel, o que significa que estão dispostos a sacrificar cidadãos americanos em benefício de outro lado, um lado estrangeiro como Israel, apenas porque Israel quer ser a única potência no Oriente Médio e quer usar o poder americano para isso. É por isso que essa guerra não está indo a lugar algum. A base dessa guerra é equivocada. E mesmo que ela pare, isso não significa que o problema está maior. Por força, permanece. Elijah, foi ótimo estar com você. Vamos precisar usar outra plataforma para o professor Marandi, então vou fazer isso agora e trazê-lo para cá. Mas quero garantir que todos saibam que devem visitar seu site, cujo link está na descrição do vídeo, antes de encerrarmos. E com certeza entraremos em contato em um futuro próximo, conforme as coisas se desenvolvam. Muito obrigado novamente, Elijah. Agradeço muito por você ter dedicado seu tempo. Foi um prazer. Obrigado por me receber. Sim, claro. Foi maravilhoso. Certo, pessoal. Fiquem ligados. Vamos agora falar com o professor Marandi.
Vou admiti-lo no Zoom para poder começar a compartilhar a tela. Vou apenas cumprimentá-lo agora, enquanto ele entra. Vamos ver como vai ser. É assim que vamos conversar com nosso querido amigo do programa, o professor Mohammad Marandi. Quero garantir que minha visualização própria esteja desligada. E se o senhor puder me ouvir, professor Marandi? O senhor me ouve? Vou compartilhar a tela agora. Vamos ver como fica. Ainda não o vejo. Professor Marandi, o senhor tá aí? Aí tá ele. There he is. Você consegue me ver? Yes, I can. But for some reason, Sim, eu posso. Mas por algum motivo, você não está aparecendo aqui. Não sei o que está acontecendo. Continua dizendo que você está no modo Picture in Picture. Que estranho. Não sei o que está acontecendo com a imagem, mas vamos ver se isso se resolve sozinho. Pronto. Muito bem, professor Marandi. Finalmente está funcionando. Como vai o senhor? Now there we go. All right, Professor Marandi. It's finally working. How are you doing, sir? Marege Nguri, como você está, Dani? Things could definitely. Bem, as coisas definitivamente poderiam estar muito melhores. Sei que este é um momento muito difícil para você e para o seu país, e é claro, um momento muito vergonhoso para mim e para o meu próprio país. Então, professor Marandi, talvez você possa compartilhar suas reações iniciais sobre o que tem acontecido e como está presenciando isso aí no local. There on the ground. Well, first of all, it's not shameful. Bem, antes de tudo, não é vergonhoso para você, nem para qualquer pessoa que tenha se oposto às políticas desse regime extremista que está no poder. Aqueles que o apoiam e aqueles que permanecem em silêncio, indiferentes, são os que carregam a responsabilidade. Mas eles já são responsáveis há muito tempo. Desculpe, acabei de quebrar o jejum e não tenho acompanhado as notícias há um tempo. Mas a situação está como você deve imaginar. Muitas pessoas estão deixando a cidade. Estou em Teherã. Permanecerei em Teherã até que a guerra acabe ou até que eu seja alvo. Mas o governo pediu que as pessoas que puderem sair, saiam, porque os Estados Unidos e o regime israelense estão ambos atacando civis. Tenho certeza de que você ouviu que nesta manhã eles atacaram uma escola primária, assassinando 63 meninas. Também mataram outras crianças em diferentes lugares. Bombardearam uma escola em Teherã. Felizmente, houve apenas feridos. Então as escolas estão fechadas. As universidades também foram fechadas. Provavelmente começarão o ensino online em alguns dias, assim como durante a guerra anterior de 12 dias, quando o regime israelense e os Estados Unidos, como agora, estavam secretamente conspirando contra o Irã, enquanto desesteni negócio. Desta vez, é claro, o Irã estava muito mais preparado. Estávamos esperando algo. Na verdade, ontem à noite eu estava conversando com amigos e quase todos nós achamos que a probabilidade de eles atacarem enquanto o ministro das Relações Exteriores de Oman estivesse em Washington era muito alta. Então é aqui que estamos. Os iranianos, é claro, após o ataque inicial, têm revidado contra alvos dos Estados na região do Golfo Pérsico e também têm atacado o regime israelense. Com licença. Os aliados do Irã estão se preparando. Vimos declarações do Iraque e do Iêmen, então teremos que ver como as coisas evoluem a partir daqui. Mas a catástrofe na escola primária para meninas, escrevi alguns tweets sobre isso, e em um ou dois deles eu disse que a turma Epstein tem um interesse particular em meninas. Sim, quero dizer, esse é um ponto muito bom. E obrigado por me corrigir, professor Marandi, sobre isso. Sim, não, precisamos fazer essa distinção entre o povo dos Estados Unidos e o que os Estados Unidos estão fazendo no exterior no Irã, neste momento, porque essa é uma iniciativa muito impopular. Em muitas pesquisas, mal 20% das pessoas dizem apoiar isso. E agora o governo Trump está fazendo isso mesmo assim. Eu queria saber sua reação. Você disse que o Irã tem revidado. Sabe, altos funcionários iranianos estão dizendo que estão prontos para continuar por anos. Gostaria de saber qual tem sido sua reação à resposta iraniana. Ela foi muito mais rápida
do que durante a Guerra de 12 Dias, quando houve o ataque surpresa. Qual tem sido sua reação a isso, considerando onde você está? Reaction to this, given where you are? Well, first of all, there hasn't been. It wasn't much Bem, antes de surprise. tudo, não foi exatamente uma surpresa, e muito poucas pessoas morreram na onda inicial. Então, obviamente, o país estava muito mais preparado do que da última vez, se preparando para a guerra. E o fato de que os ataques de assassinato pelo regime Trump e seu regime aliado de Netanyahu fracassaram, eu acho que é a principal razão pela qual os iranianos reagiram imediatamente. E eles têm revidado com bastante força. Claro, os iranianos estão nisso a longo prazo, então vão realizar ataques calculados. Há muitos cálculos que eles precisam fazer. Cálculos matemáticos ao disparar mísseis, como atravessar as defesas aéreas, como forçar o inimigo a usar suas defesas aéreas. To use the enemy to use its air defenses, and we've already been told by an Iranian. E já fomos informados por um general iraniano de que as forças armadas estão usando apenas seus mísseis muito antigos neste momento, e que os mísseis mais novos serão usados mais tarde, e terão um impacto muito mais devastador. No momento, eles estão usando mísseis mais antigos por razões óbvias. Tanto porque agora é a hora de usá-los, quanto porque podem descobrir como funcionam as defesas aéreas e forçar o inimigo a usar seus interceptores a um custo muito baixo. E então, é claro, muitos dos mísseis, como já temos visto, estão conseguindo passar. Quando as defesas aéreas se esgotarem, o que acontecerá em um período não muito longo, o Irã começará a devastar o inimigo de uma forma muito dolorosa. In a very painful way. Yeah, no, I mean Sim, não. Quero dizer, parece que é exatamente isso que está acontecendo, professor Marandi. O que o senhor achou do anúncio de Donald Trump depois do ocorrido? Ele fez muitas declarações grandiosas. Falou que se tratava essencialmente de uma operação para proteger o povo americano do governo iraniano, ou, como eles sempre chamam, o regime, e que havia todos esses objetivos que os Estados Unidos queriam alcançar, incluindo acabar com a Marinha, eliminar o sistema de mísseis, a energia nuclear ou enriquecimento nuclear, tudo isso. Basicamente, acabar com tudo, professor Marandi. Qual é a sua reação a isso? E o senhor acha isso convincente? Porque para muitos americanos, essa foi uma guerra que até o político teve de admitir que não era muito bem justificada desde o início. was not very well justified from the very outset. Well, first of all, I didn't even bother to watch it. I just read a. Bem, antes de tudo, eu nem me dei ao trabalho de assistir. Só li um resumo, apenas algumas linhas. Essa é a pessoa que, durante a Guerra de 12 Dias, exigiu rendição absoluta do Irã. O que aconteceu depois de 12 dias? Foi o regime de Netanyahu que implorou a Trump por um cessar-fogo. E do 8º ou 9º dia até o 12º, o regime israelense estava em sérios apuros. Então, o que aconteceu com aquela rendição? Eu não levaria nada do que Trump diz a sério. Claro, Trump não é diferente de um neoconservador. Aqueles que acreditaram que ele era diferente foram ingênuos. E nós já o vimos se expor nos arquivos de Epstein. We've already seen him expose himself over the Epstein files, and he has shown himself to be very much a part of the Epstein. E ele mostrou ser muito parte da classe Epstein. Todo o regime é subordinado a essa classe. Você pode atirar no rosto de mulheres, mulheres brancas, loiras, e nas costas de homens brancos que são enfermeiros de veteranos e sair impune. Então, esses 20% de que você está falando são o tipo de pessoas que apoiam Trump, apesar dos arquivos de Epstein, apesar do escândalo, apesar de todas as mentiras que vimos nos últimos meses. As guerras intermináveis, é claro, continuaram. Não há diferença entre Trump e George Bush. Não há diferença entre Trump e qualquer outro sionista neoconservador ou membro da classe Epstein. Member of the Epstein class. They're all the same. Eles são todos iguais. O Irã, é claro, não representa ameaça ao povo americano. Nunca representou. E vimos como Witkoff, outro sionista, estava mentindo na semana passada dizendo que o Irã está prestes a construir uma arma nuclear. Apenas 8 meses atrás, Trump disse que o programa nuclear do Irã havia sido obliterado. Então, em 8 meses, o Irã pode construir uma arma nuclear a partir de um programa obliterado?
Esse programa era, aliás, completamente pacífico e sob a supervisão, ou sendo monitorado, pela Agência Internacional de Energia Atômica. Todos os ativos que o regime americano e o regime de Netanyahu destruíram estavam sendo monitorados por esse órgão internacional. E então, é claro, vimos a alegação absurda de que o Irã está construindo mísseis capazes de atingir os Estados Unidos. Isso é coisa de 2003, são as mesmas mentiras. Mas a diferença é que o Irã não é o Iraque. E o eixo da resistência é uma força muito, muito poderosa. A dedicação do povo iraniano e das forças armadas iranianas não é como a das forças armadas iraquianas sob Saddam. Os iranianos estão unidos e veremos nos próximos dias onde as coisas vão parar e quem, no fim das contas, vai ter que recuar. Mas isso vai ter um preço muito alto para o mundo. E quando os mercados abrirem na segunda-feira, acho que veremos o começo disso. We're going to see the beginning of that. Sim. Esses são ótimos pontos, professor Marandi. E o que o senhor acha disso? Bem, eu estava conversando com Elijah Magnier mais cedo, e nós dois comentamos sobre como essa é, de muitas maneiras, uma resposta histórica do Irã. Porque o Irã reagiu rapidamente. Quero dizer, quando falamos dos ataques iniciados por Israel e pelos Estados Unidos, não sei exatamente qual foi o intervalo de tempo, mas não se passaram mais do que algumas horas antes de vermos a resposta iraniana. E agora essa resposta está atingindo bases norte-americanas, professor Marandi. De muitas formas, isso é histórico. Qual tem sido a sua reação a isso? Porque eu não acho que os Estados Unidos já tenham realmente experimentado algo dessa magnitude nesse nível. E estamos ouvindo que isso é apenas o começo. Acho que todos deveriam ter esperado por isso. Venho alertando sobre isso desde o início. As capacidades do Irã são enormes. O Irã vem se preparando para um ataque dos Estados Unidos há pelo menos 2 décadas e meia, desde que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e depois cogitaram invadir o Iraque, quando o Irã foi declarado parte do eixo do mal. E então, quando Bush e depois Obama começaram a dizer que todas as opções estavam sobre a mesa, o Irã vem se preparando desde então. A maior parte das capacidades militares do Irã não é direcionada ao regime israelense. Isso é um assunto secundário para o Irã. Os recursos do Irã são voltados para os Estados Unidos. Iran's assets are directed towards the United States. They're directed towards the Persian Gulf, the Indian Ocean. Why? Because that has always... Eles estão direcionados para o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Por quê? Porque essa sempre foi a ameaça. Então eles têm inúmeras bases militares subterrâneas, drones, mísseis de curto alcance e mísseis de médio alcance que são muito facilmente manobráveis. Eles não precisam ser transportados com veículos pesados. Os Estados Unidos cometeram um erro extraordinário. E é claro, o Golfo Pérsico é sem dúvida o lugar mais sensível do planeta, porque 20% do petróleo mundial vem do próprio Golfo Pérsico, e depois da Ásia Ocidental e do Cáucaso, cerca de 25% do petróleo mundial é produzido e exportado. E é claro, há também o gás natural. Portanto, o Irã está preparado. Isso foi preparado há muito tempo. E nem mesmo as pessoas nas ruas foram enganadas. Sempre que você e eu tínhamos uma discussão, ou em outros programas, eu sempre dizia que os iranianos estavam negociando por 2 motivos. Primeiro, na improvável hipótese de que os Estados Unidos ajam de forma razoável e realmente queiram um acordo, os iranianos estão preparados para isso. Mas o principal motivo, o motivo número 1, é para que o povo iraniano, a comunidade internacional, todos, vejam que o Irã tentou resolver essa crise. E os Estados Unidos fizeram exatamente o que fizeram durante a Guerra de 12 Dias ou logo antes da Guerra de 12 Dias. Estavam negociando sem boa-fé, como um ato de engano. Mas desta vez, ninguém foi enganado. Da última vez, não tenho certeza se podemos sequer dizer que o Irã foi enganado. Acho que o que o Irã não esperava era um ataque contra comandantes seniores, acadêmicos e cientistas em Teherã e outras cidades.
Eles não esperavam que fossem mirar em blocos de apartamentos e matar todos no prédio apenas para atingir uma pessoa. Mas desta vez os iranianos estavam completamente preparados. E como eu disse, até meus amigos e eu, quando conversávamos ontem à noite enquanto o ministro das Relações Exteriores de Omã ia a Washington, comentávamos que as chances de um ataque dos Estados Unidos eram altas, porque os Estados Unidos são um regime desonrado e fora da lei. Sim, professor Marandi. Quando eu vi, na verdade, sabe, eu não sabia que horas isso ia acontecer. Eu não sabia exatamente quando ia acontecer, mas todo mundo me dizia, neste fim de semana, neste fim de semana. E eu pensava, talvez, claro, dá para ver todos os sinais. Mas quando o negociador omanita foi à mídia tradicional e basicamente disse que um acordo estava próximo, quando ele disse isso eu pensei, isso soa quase como um apelo. E isso, para mim, fez pensar que o ataque estava prestes a acontecer. E aqui estamos nós. Sim, e também é interessante que eles tenham realizado esses ataques justamente quando as crianças estavam chegando à escola pela manhã. E claro, como eu disse, houve um grande massacre na cidade de Minov. Até agora, 63 crianças foram massacradas, junto com seus professores, em uma escola primária feminina. Mas é assim mesmo, é os Estados Unidos. Essa é a classe Epstein. É isso que esses sionistas e esses neocons são. Eles são bárbaros. Lembre-se, eles já têm 2 cessar-fogos no Líbano e em Gaza. Todos os dias estão assassinando cidadãos libaneses. Em Gaza, todos os dias estão assassinando vários palestinos. A mídia ocidental desvia o olhar. Por quê? Porque a mídia ocidental é propriedade e está sob o controle da classe Epstein. Então ninguém no Irã jamais acreditou que Trump fosse confiável ou que o regime em Washington fosse de alguma forma digno de confiança. Ninguém no Irã esperava que os europeus adotassem uma postura de princípios. O Irã esperava que os europeus se alinhassem com a agressão, o assassinato e o terror, porque é isso que eles são. Assim como na guerra anterior, essa foi exatamente a posição que a Austrália, os europeus e os canadenses adotaram. Assassinar pessoas é algo aceitável para eles. A hipocrisia acabou. E em nossa região, o regime de Erdogan tem permitido que aviões AWACS da OTAN sobrevoem e coletem informações do Irã. Os Estados Unidos estão usando sua base na Turquia. Vergonhoso, absolutamente vergonhoso, enquanto continuam a fornecer ao regime israelense petróleo barato de Baku. Os regimes do Golfo Pérsico, veja bem, sabem que a base americana está lá. Eles vêm conspirando contra o Irã esse tempo todo e agora reclamam que o Irã está revidando. Eles fazem parte do problema. Sem essas ditaduras familiares no Golfo Pérsico, não haveria ataque ao Irã. O regime jordaniano e os sauditas todos estão profundamente envolvidos nisso. Agora mesmo, não sei se você ouviu, mas houve uma explosão. Não sei se você consegue ouvir. Sim, eu posso. E é assim que as coisas estão. Essa é a situação com a qual estamos lidando. Estamos lidando com o Irã, cujo pecado é ser independente, apoiar o povo palestino, e mais ninguém faz isso, exceto o eixo da resistência. Ninguém faz. É tudo falso. Catar, falso. Turquia sob Erdogan, falsa. Todos fazem parte do campo dos Estados Unidos. Podem não gostar dos Emirates, e os Emirates podem não gostar deles, mas são todos iguais. E os iranianos estão se opondo ao genocídio em Gaza. Estão se opondo à política dos Estados Unidos em Cuba e na América Latina. Esses são os pecados do Irã. E então sancionam o país, estrangulam o país. Jornalistas ocidentais, não é isso que eles dizem. Eles não falam sobre o estrangulamento, não falam sobre o terrorismo. Tentam demonizar o Irã para abrir caminho para esse tipo de atrocidade. Mesmo aqueles que fingem ser contra a guerra, eles estão com os regimes ocidentais, com aqueles da grande mídia. Eles dizem, bem, como eu já te disse antes, Maduro é mau, mas não devemos agir, não devemos atacar. Essas pessoas são tão más quanto os neoconservadores.
Os verdadeiramente maus são os americanos que enviam terroristas para o Irã, o regime israelense que envia terroristas para o Irã, que sufoca o povo iraniano, mulheres e crianças, por meio de sanções, e agora bombardeia escolas primárias no Irã. Esses são os maus, não o governo iraniano. O governo iraniano, o Estado, a liderança no Irã, moralmente falando, está infinitamente acima de toda a classe obscena que governa o Ocidente. E eles estão lutando para defender o país, estão lutando para defender a dignidade e a honra do povo palestino. O eixo da resistência há 2 anos ou mais vem fazendo sacrifícios, seja no Líbano, no Iêmen ou no Irã, para tentar impedir o genocídio. E o que ouvimos do outro lado? Ouvimos o embaixador dos Estados Unidos na Palestina ocupada, dizendo que se eles tomarem toda a região, tudo bem. Essa é a política não oficial dos Zalzuma. Essa é a política não oficial do Ocidente. Não tenha dúvida disso. Essa é a política não oficial deles. Assim como eu sempre disse, a solução de 2 estados, da qual eles e o Ocidente vêm falando há décadas, especialmente os europeus, sempre foi uma mentira. Sempre teve o objetivo de ganhar tempo para o regime israelense colonizar a Cisjordânia. Sempre foi uma mentira. Então isso é, sabe, pura desonestidade do começo ao fim, de cima a baixo. Sim, bem, falando de honestidade, desonestidade, hipocrisia, sabe, há relatos, professor Marandi. Há uma verdadeira enxurrada de guerra psicológica, informação e desinformação circulando. Relatos agora da mídia israelense dizem que há sinais crescentes de que o Ayatollah Ali Khamenei foi morto. O Irã negou isso. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, acabou de aparecer na NBC News dizendo que todos estão bem e que, na verdade, todos os principais comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica, que os Estados Unidos e Israel estavam mirando, estão bem. O que o senhor acha desses relatos? Vamos ouvir muita desinformação nas próximas horas, dias e talvez semanas. Acho que as pessoas deveriam ignorar a mídia tradicional ocidental e recorrer à mídia alternativa. Na minha própria conta do Twitter, as pessoas que eu sigo são as mesmas que eu recomendaria que seus espectadores seguissem também, incluindo você. Como eu disse, não há diferença entre os veículos tradicionais ocidentais, seja o The Guardian ou a Fox News, todos são iguais. Um pode ser mais espalhafatoso e outro menos, mas todos pertencem ao Império. Todos são desonestos. E acho que depois de Gaza, isso deveria estar claro para todos. Então, quando demonizam o Irã e fingem que o Irã está atirando em manifestantes pacíficos, e tudo isso, essas mentiras, se alguém ainda acredita nisso depois de Gaza, é porque prefere manter os olhos fechados. Nos próximos dias, aqueles que têm consciência política devem ignorar a mídia ocidental. O Ocidente vai fracassar. Os Estados Unidos fracassarão nesta guerra. O regime israelense fracassará nesta guerra. Isso se revelará um grande erro. O eixo da resistência permanecerá intacto e forte e será um passo adiante na libertação do povo palestino. Agora voltemos ao problema. O problema é que a classe Epstein diz que Israel deve governar a região, enquanto os iranianos dizem que a Palestina deve ter direitos iguais para judeus, cristãos e muçulmanos, para que possam viver pacificamente lado a lado. Essa é a posição que a mídia ocidental e os think tanks ocidentais consideram ultrajante e inaceitável, mas é também a posição que os iranianos consideram exatamente o oposto disso. Então, descubra quem é moral e quem é imoral. Sim, e professor Marandi, eu queria saber sua reação. Sabe, acabei de pensar nisso. O Irã vinculou sua resposta, sua retaliação contra os Estados Unidos e Israel ao 7 de outubro. Disse que seria uma guerra regional. E eu acredito, e o senhor fala o idioma. Então acredito que a operação se chama em inglês algo como o fim do dilúvio. Gostaria que o senhor comentasse sobre isso, porque é algo de grande importância histórica. Não se chama apenas Operação Verdadeira Promessa 4, embora muitas pessoas estejam chamando assim nas redes sociais.
Então fale sobre isso e sobre o aspecto regional da guerra, pelo lado do eixo da resistência, porque vimos o Iêmen entrar no conflito em Saada. E há relatos de que em algum momento, se for o caso, o Hezbollah pode se juntar. Mas também sabemos que o Iraque foi ativado até certo ponto. Então, qual é a sua reação a isso e a importância de o Irã ter escolhido esse nome específico para sua resposta? Eu não sei se esse rótulo ou esse nome foi realmente escolhido. Ouvi falar de True Promise 4, mas não ouvi o outro. Não estou dizendo que não seja verdade, só não ouvi falar disso. Sabe, tenho estado muito ocupado ultimamente e algumas coisas que não consegui acompanhar direito. Então peço desculpas se não posso te dar uma resposta mais precisa. Como eu disse, vi contas e veículos de mídia iranianos se referirem a isso como True Promise 4. Nem sei se esse é o nome oficial, mas foi isso que vi nas redes sociais. O que é importante é que o regime de Trump fracasse e que o império fracasse, reconhecendo que há um país nesse planeta que não se intimida com os Estados Unidos, que não se ajoelha, e esse país é a República Islâmica do Irã. As ameaças diretas que vimos nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, e em particular nas últimas semanas, não causaram nenhum medo entre a liderança iraniana. As pessoas não vivem mais com medo. Nós estamos com a razão, e eles são criminosos e malignos. Estamos nos defendendo, o esfolagem for gefolgte, está no torlaut do words do Kenka. Becoming more rogue than ever before, and we are alone in this fight. E estamos sozinhos nessa luta, exceto pelo eixo da resistência. Toda a região é basicamente parte dos Estados Unidos. É uma constelação liderada pelos Estados Unidos. Alguns fingem apoiar o povo palestino, mas na realidade, nenhum deles o faz. O fato de as bases americanas estarem ativas, neste exato momento, cheias de soldados americanos, e podemos ver pelos mísseis terra-ar que eles disparam, deixa claro de que lado estão. Portanto, esta não será uma guerra fácil. Ver as imagens das meninas mortas, acredito já é suficiente para reconhecermos que muitas pessoas morrerão nos próximos dias e talvez nas próximas semanas. O regime em Washington é completamente imoral, e o regime israelense é o mesmo. Os jornalistas ocidentais, basicamente a mídia tradicional, são soldados do império. Então não esperamos que digam a verdade. As coisas vão piorar para os Estados Unidos e para seu aliado na região, e acho que isso vai aumentar a pressão sobre Trump. Acredito que este é o fim do regime de Trump. De uma forma ou de outra, isso vai marcar o fim de sua presidência. Não estou dizendo que ele será removido do poder em breve, mas acho que isso marca o fim da presidência. Bem, professor Marandi, dissemos anteriormente que essa é uma iniciativa extremamente impopular. Nenhuma pesquisa mostra algo próximo de uma maioria de pessoas nos Estados Unidos apoiando isso. Mas até mesmo a grande mídia ocidental teve que, bem, eu diria foi muito morna. O New York Times, por exemplo, escreveu um editorial inteiro dizendo que Donald Trump estava sendo irresponsável e que existem maneiras mais responsáveis de travar uma guerra. Não sei se isso seria uma justificativa ou o tipo de caminho que eles estão sugerindo. Por favor, por favor. Se eu puder acrescentar algumas coisas. Antes de tudo, o New York Times e os outros meios de comunicação são completamente hipócritas, porque também vêm incentivando um ataque ao Irã. Acho que o que eles queriam era ter um ataque, mas também atacar o Trump, para poderem ficar com o melhor dos dois mundos, porque fazem parte do mesmo regime político. Eles gostariam de usar isso como uma oportunidade para atacar o Trump. Caso contrário, já vimos muitos artigos no New York Times falando sobre derrubar o Irã, atacar o Irã, então não é como se fossem diferentes. E a premissa, de qualquer forma, é que o Irã é mau e os Estados Unidos são bons. E é o contrário.
along with Fox News and everyone. E o New York Times, junto com a Fox News e todos os outros, reforça a narrativa. A única diferença que eles debatem é se isso é uma boa política ou uma má política. Não se nós somos os mocinhos e eles os vilões. O New York Times, é claro, esteve por trás do genocídio o tempo todo. Ninguém deveria pensar que há aqui alguma posição moral sendo adotada. Eles querem minar Trump por causa de suas próprias rivalidades dentro do grupo de Epstein. Além disso, acho que a impopularidade da guerra, na verdade, me faz lembrar... Quando você disse isso, me lembrou do general Soleimani, porque ele uma vez chamou Trump de jogador. Because he once called Trump a gambler. Acho que talvez Trump saiba o quão ruim as coisas estão para ele nos Estados Unidos, o quão impopular ele está se tornando e como provavelmente tudo vai piorar muito sem uma guerra. Então ele fez uma grande aposta. Ele pensou que, se vencesse essa guerra, se esmagasse o povo iraniano, matasse pessoas, mas conseguisse o que quer, o que não vai acontecer, isso poderia mudar a situação. Então ele está apostando em algum tipo de vitória. É assim que eu vejo. E claro, gostaria de acrescentar que o general Soleimani também disse que somos a nação do Imam Hussein e que não vamos nos deixar intimidar pelo regime em Washington. Sim, sim. E sabe, professor Marandi, temos pessoas na plateia querendo fazer perguntas a você. Todos querem sua opinião sobre qual pode ser o próximo passo do Irã em termos de retaliação. Há relatos de que uma embarcação de apoio da Marinha dos Estados Unidos já foi seriamente danificada pela resposta do Irã. E sabe, o Ayatollah Ali Khamenei disse que atacar um porta-aviões pode estar em consideração aqui. O senhor acha que isso é possível, especialmente se isso se prolongar, com Israel dizendo que durará pelo menos 4 dias? Eu não acho que possamos acreditar em nada que venha dos Estados Unidos ou de Israel. Trump estava falando sobre isso como sendo uma operação de longo prazo, não apenas algo pontual de 1 ou 2 dias. Então, quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, como eu disse, o Irã ainda tem muito na manga, e acho que veremos mais disso nos próximos dias. Os iranianos ainda não estão mostrando todas as suas capacidades. O que estamos vendo agora são ataques com mísseis de médio e longo alcance, drones que têm 10 ou 15 anos de idade. Mas nas próximas horas e dias, acredito que veremos o Irã revelar capacidades maiores. Mais uma vez, os Estados Unidos e o regime israelense continuarão com seu massacre, não vencerão esta guerra. Eu sei que você tem uma agenda muito cheia, então talvez possamos encerrar em breve. Só mais algumas perguntas finais. Primeiro, o que você acha? Sabe, você mencionou que na região todos esses estados do Golfo, essas monarquias árabes, etc., que abrigam bases dos Estados Unidos, têm falado dos dois lados da boca no que diz respeito a não permitir um ataque. Bem, agora acredito que a Arábia Saudita diz que vai colaborar totalmente com os Estados Unidos contra o Irã. Há relatos de que bases americanas na Arábia Saudita foram alvo de ataques. O que você acha desse desdobramento? E talvez você possa falar um pouco mais sobre o panorama regional mais amplo. Falamos sobre a resistência do ISIS, esses estados clientes dos Estados Unidos e de Israel, mas isso vai ter repercussões globais. Então talvez possamos encerrar com esses 2 pontos. Bem, a Arábia Saudita e os Emirados são totalmente cúmplices, assim como os outros. Os Estados Unidos estão usando a Arábia Saudita para atacar o Irã. Muitas de suas aeronaves estão baseadas lá. Portanto, o regime saudita não tem do que reclamar. Se eles se envolverem em um conflito com o Irã, certamente perderão. Eles não conseguiram travar uma guerra mesmo com total apoio ocidental. Não conseguiram nem derrotar o Ansar Allah. E no fim, quando o Ansar Allah começou a destruir seus ativos de petróleo, eles aceitaram um cessar-fogo. Todos nós lembramos disso. Então, nenhuma dessas ditaduras familiares no Golfo Pérsico é inerentemente estável ou poderosa.
O mais inteligente que poderiam fazer seria dizer aos americanos para irem embora. So the smart thing for them to do would be to tell the Americans to leave. But when their bases are being used and jets are Quando suas bases estão sendo usadas e jatos estão voando e aviões carregando combustível para esses jatos estão decolando dessas bases, eles não estão em posição de reclamar de nada do que o Irã faça. O Irã continuará atacando enquanto se sentir ameaçado e atacará onde quer que considere necessário. Todos os interesses dos Dawson na região são alvos legítimos, cada um deles. É assim que os iranianos veem a situação e é assim que vão agir. Os dias que virão serão sombrios e muitas pessoas inocentes morrerão, mas os iranianos farão questão de levar isso até o fim. Aqueles no Ocidente que têm apoiado políticas anti-iranianas deveriam olhar para aquelas meninas que foram massacradas em sua escola primária e refletir sobre seu comportamento. reflect on their behavior. Yeah. Yeah. And then lastly, Professor Sim, Marandi, sim. I mean, I think E por this is fim, the professor point. Marandi, It's like acho que é it aqui que comes tudo full se fecha em um circle. ciclo. You have the Estamos absolute, diante desses crimes de guerra absolutamente hediondos e genocidas. Tudo isso se conecta ao que está acontecendo e ao que vem acontecendo com os palestinos. Agora, com essa guerra contra o Irã, vemos que as vítimas estão essencialmente ligadas, se não espelhadas umas nas outras. E claro, há essa explosão maior que pode surgir da guerra, a qual toda a grande mídia ocidental e, na verdade, todos os economistas e investidores afirmam que terá um forte impacto global na situação econômica. Quais são suas considerações finais sobre isso, enquanto encerramos aqui? Your final thoughts on this as we close out here. Oh yes, this is going to be the global Sim, a situação econômica global está terrível. Já está muito ruim e está piorando. Todos nós sabemos disso. Mas isso vai tornar as coisas muito piores. Dependendo do comportamento do regime em Washington e de seu aliado em Tel Aviv, as coisas podem piorar muito. Os iranianos não terão dificuldade em fechar o Estreito de Hormuz, e o Irã não terá dificuldade em destruir petroleiros, instalações de petróleo e instalações de gás. Isso significaria que, mesmo que a guerra termine e o Estreito de Hormuz seja reaberto, levará anos para voltar ao ponto em que as coisas estavam antes. Portanto, os americanos deveriam pensar duas vezes sobre o regime em Washington, sobre sua tolice, deixando de lado sua imoralidade. Mas quando as coisas desandarem, até mesmo o pessoal do MAGA, que é totalmente imoral e apoia Trump, apesar de Pistem e de todo o resto, até eles, quando a economia entrar em colapso, se voltarão contra ele. Yeah. Well, everybody, I want to make sure. Sim. I hope that you all, Bem, pessoal, quero ter certeza. Espero que todos possam agradecer ao professor Marandi. Quero dizer, ele está fazendo algo incrivelmente corajoso, além de dedicar tanto do seu tempo, especialmente durante o Ramadã. Todos devem lembrar que os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã ontem, durante o Ramadã, e que também o fizeram, como disse o professor Marandi, durante o horário escolar, literalmente mirando em escolas. Então isso é absolutamente, quero dizer, estamos vendo a máscara, se é que alguma vez existiu, sendo completamente arrancada. E professor Marandi, quero agradecer muito por ter se juntado a mim hoje, especialmente neste momento. E claro, tenho certeza de que falo por todos quando digo que esperamos que o senhor permaneça seguro e que apreciamos tudo o que faz. that you remain safe and that we appreciate everything that you do. Thank you, Danny, and I thank all of your viewers. Obrigado, Dani. E agradeço a todos os seus espectadores e espero que todos façam o que precisa ser feito. Tenho defendido que em todo o mundo, as pessoas politicamente ativas boicotem tudo que for americano, israelense e, claro, até ocidental, tanto quanto possível. As pessoas devem protestar onde puderem e espero que vejamos dias melhores pela frente. Muitos morrerão, mas para aqueles que sobreviverem a esta guerra, acho que as coisas serão muito melhores no Império. E isso é algo bom para a humanidade. Much more difficult for the empire, and that is a good thing for humanity. Indeed. Well, everybody, I'm actually back De fato. in 3 hours. Bem, pessoal, estarei de volta em 3 horas com nossos amigos em comum, Rachel Blevins e KJ Tanó, algo que já estava planejado antes dessa guerra absolutamente criminosa de agressão contra o Irã.
Então, juntem-se a nós em cerca de 3 horas, às 14 horas, horário do leste dos Estados Unidos. Você já pode encontrar isso na página. Clique no botão de curtir antes de sair, para que a conversa do professor Marandi comigo, assim como a do Elijah Magnier, ganhe destaque no algoritmo. Vamos encerrar por aqui, pessoal. Vejo vocês em algumas horas. Tchau, tchau. Together, everybody. See you in a couple hours. Bye-bye.